Está no ar mais um episódio do Seu Fermento em Pod. Aqui a gente, como sempre digo, fala sobre tecnologia, fala sobre inovação, sustentabilidade, gestão de pessoas, liderança. E hoje, especificamente, nós vamos falar um pouco mais sobre inovação e tecnologia no agronegócio, na agricultura de uma forma geral. E quem tem o convidado hoje, o prazer de convidar, é o Danilo Lucchiari. É isso, Danilo? Exatamente. Lucchiari. Ele é mestre em Engenharia Ambiental e Agronomia e sócio proprietário da Brasil Ambiental Limitada. É isso? Perfeito. Obrigado por você ter vindo, viu, Danilo? Imagina, obrigado. Obrigado a você pelo convite. Imagina. Você sabe que esse é um assunto muito querido por mim, porque eu comentei com você antes da gente começar. Eu gosto de mexer, né? Onde eu moro, eu tenho lá umas ervas plantadas, umas coisas. Puta, mas a danada não vai nem a pau. E aí a gente conversando e vamos começar a entrar no assunto, então. O que você traz assim de que você pontuaria como é um diferencial hoje na agricultura e uma preocupação que a gente tem que ter com a terra, com o que vai plantar? Como é que é esse processo hoje? Bom, a agricultura, o high-tech hoje, vamos falar da agricultura, e a maior preocupação é exatamente com a qualidade do solo. É tudo, né? É tudo, exatamente. Então o solo e a parte superficial que normalmente a gente fala, né, que a parte gorda do solo, que os nossos avós falam, não, a camada agriculturável são só os 20 primeiros centímetros de terra, é porque ali tem toda a matéria orgânica que cai das folhas, das árvores, e as bactérias e os fungos. Então ali mora a biota, tá? Chama biota, sabe? Biota, que exatamente esse pedaço do solo, da superfície do solo agrícola, ele que é a parte rica que vai transformar todos os nutrientes das plantas, né, que são os químicos, os minerais, o nitrogênio, fósforo, potássio, micronutrientes, eles são absorvidos pelas bactérias de forma orgânica e as plantas absorvem daí esse nutriente de uma maneira mais efetiva, tá? Então, essa questão da biota do solo hoje, ela é muito importante porque como o solo ele é muito dinâmico, nós temos manchas de solos diferentes tipos de solos amarelos, vermelhos e de várias origens geológicas. Mas não quer dizer que o solo ele é só um suporte, é um substrato para segurar a planta, a parte vegetal. Mas quem vai dar toda a nutrição da planta é a biota, são exatamente esses micro-organismos. Então hoje, vamos entrando direto, vamos falar agricultura de precisão high-tech, já existe e a tendência nova da agricultura diferente, ela vinha até agora na nutrição, nos adubos, nos micronutrientes, em várias formas de aplicação, cada vez mais com precisão e de um jeito forte. Só que a tecnologia desenvolveu tanto que, fazendo um comparativo, por exemplo, do solo e de nutrição, então as usinas, os grandes grupos, eles já mapeiam todas as manchas que têm diferentes concentrações de nutrientes para a planta para repor só o que precisa. Na região que precisa. Na região que precisa. E agora está entrando exatamente repor as bactérias ricas, fungos, que eles ajudam na biota e na absorção desses nutrientes, também nas manchas de solo. Então já tem um trabalho hoje no agronegócio, que o Brasil está muito adiantado disso em relação ao mundo, que vai ser maravilhoso. É identificar, fazer um levantamento daí da biota do solo, saber que tipos de bactérias que existem, quais são as positivas para produzir e se estão faltando, enriquecer essas bactérias através de bactérias industrializadas, tá? Então, nós estamos assim chegando vamos falar, num nível de tecnologia muito adiantado. Então, agora, em vez de jogar só o adubo, de jogar alguns matéria orgânica, nós vamos jogar também a bactéria pronta industrializada para aumentar a produtividade agrícola. Isso que vocês chamam, que a gente chama de agricultura de precisão, então. É ser bem focado no que precisa. Exatamente. A agricultura de precisão é um termo que se usa na agricultura e ela é usada em
todos os segmentos da agricultura. Porque o que aconteceu? Com a informática hoje, com a inteligência artificial, a gente conseguiu monitorar, que nem na saúde, cada vez mais com maior precisão o que a planta precisa, tá? Então, a planta, por exemplo, ela é um ser vivo e ela tem os macro e micronutrientes que alimentam ela, que fazem ela crescer. E muitas vezes tem desequilíbrio desses nutrientes dentro da planta. Então, através da análise de folha, por exemplo, você sabe o que está faltando para aquela agricultura, para aquele tipo. Porque nem a gente faz exame de sangue para a gente tentar ruim em fósforo e potássio. Você faz o exame, análise foliar da planta, você vê o que tem no solo, você vê o que tem na planta, se ela não absorveu, por que ela não absorveu, e você vai repor exatamente o que está faltando. Então, isso é uma agricultura de precisão, é um tipo. O segundo tipo, por exemplo, o plantio hoje da soja, dos grãos no centro-oeste, as máquinas, as colheitadeiras, elas são todas por GPS. Então, elas andam sozinhas e elas têm precisão de centímetro nas áreas de 10 mil hectares. Então, primeiro você prepara o solo, depois você passa uma adubação de potássio, por exemplo, antes de plantio, a 10 centímetros de profundidade, e depois a máquina vem sozinha e ela coloca a semente a 5 centímetros de onde caiu esse adubo. Então, tudo na precisão. Então, essa é a precisão física da parte operacional. Mas o monitoramento, o desenvolvimento da agricultura em si hoje é tudo através da agricultura de precisão, do monitoramento. Quanto mais a gente monitora, mais informação eu tenho de clima, de tempo, da parte fisiológica da planta, eu tenho condição de gastar menos insumos e aplicar com maior precisão. E potencializa na produção, né? Exatamente. Então, a agricultura de precisão ela é muito ampla no agronegócio, porque ela está em todos os segmentos de todos os setores. Você concorda? Sim. Tudo que se fala de agronegócio tem agricultura de precisão. Então ela vai desde antes da safra, de transporte, logística, depois da safra, logística, armazenamento, tudo isso está ligado diretamente à agricultura de precisão. Então é um tema muito amplo, mas é um tema que no Brasil, ele por ser um celeiro mundial, né, a gente ser um país agrícola de tendência mesmo de aptidão agrícola, certo? Perante o mundo, é a nossa aptidão natural. Então o Brasil todo o mundo inteiro e as indústrias brasileiras investem muito nesse segmento do desenvolvimento do high-tech. E isso nitidamente potencializou a nossa produção. Vem batendo recordes de safra, é isso? Quando fala bateu recorde, a área teoricamente é a mesma. Exatamente. E você consegue numa mesma área ter uma produtividade muito maior, em função de que tem tanta boca para alimentar. Perfeito, mas esse é um assunto muito interessante, que exatamente toda essa agricultura de precisão, high-tech agricultura, ela visa o aumento de produtividade. Porque nós temos aumento de produção de duas maneiras. Nós podemos aumentar a produção aumentando áreas produtivas, desmatando e tendo novas áreas, ou aumentando verticalmente, aumentando a produtividade. Então, o Brasil, nos últimos anos, ele veio com um crescimento de produtividade fantástico. Eu vou te dar um exemplo real, por exemplo, a citricultura, menos de 20 anos atrás, ela tinha uma área produtiva no estado aqui de São Paulo e sul de Minas, e um pouco do norte do Paraná, de 850 mil hectares. Tá? Hoje nós temos 400 mil hectares só. Essa área caiu pela metade e nós continuamos produzindo a mesma quantidade, o mesmo volume de caixas de laranja ano ainda, graças ao dobro de produtividade nesse período. A mesma história se repetiu com soja, se repetiu com milho, com grãos, de uma maneira geral, o café, todas as culturas, graças à pesquisa, desenvolvimento e tecnologia, ela vem apresentando esse crescimento muito, muito significativo. Por isso que a gente se tornou também, porque a nossa produtividade comparada antigamente ao primeiro mundo,
e os países desenvolvidos em agricultura era baixa. E agora a gente está se igualando ou ultrapassando em produtividade. Daí, isso vai deixando cada vez mais o agronegócio despontando e com um custo menor do que os outros países. Sim, porque você é mais preciso no usar o adubo, ou seja lá o que for, fertilizante, ou seja lá o que for. E uma planta, isso que você falou é um negócio interessante, uma planta que está bem com a vida, sim. que ela está bem nutrida, que ela está saudável, ela já é menos susceptível às pragas também. É isso? Também acontece? 100%, 100%. A nutrição é tudo, que nem a gente. Quando a gente está bem... Imagina a gente. Todo o vegetal, o animal e nós humanos, nós temos que estar bem nutrido em equilíbrio, né? Uma nutrição equilibrada. Então, a tendência hoje da agricultura é trabalhar nesse universo para que o Brasil cada vez possa aproveitar, que nem eu já falei, da nossa aptidão. Porque o que é aptidão que a gente fala de agricultura? A agricultura, ela tem 2 insumos naturais básicos, que seria os 3 básicos: solo, água e sol. E o Brasil, o mundo inteiro tem sol e tem solo. Mas a nossa, por ser um país tropical e ter um regime hídrico e termos muita água, daí nós saímos em vantagem ao resto do mundo. E o clima, né? Exatamente, por causa do clima, que daí nós temos essa aptidão com custo de produtividade mais baixo do que os outros países. Legal. Agora, ok, produtividade, sai um fruto ou um produto de qualidade. Como é que está a logística de transportar tudo isso? E o desperdício de tudo isso? Tem alguma tecnologia? Como é que está embutida a inovação dentro disso aí hoje? Infelizmente, é a lição de casa daí de governo federal, certo? Porque a nossa agricultura, principalmente, ela cresceu muito no centro-oeste do Brasil e que está no centro da América Latina. E nós nunca desenvolvemos a malha ferroviária nossa, ela foi sucateada já no final da época da década de 60 e 70 e não foi. Então, o custo do transporte, e nós não desenvolvemos quase nada também de hidrovias. Então, para você ter uma ideia, o custo de transporte no agronegócio, que nós trabalhamos principalmente com matéria-prima, né, de fornecer, exatamente. Ele assim, se for um transporte marítimo, se ele custar R$1 por tonelada por quilômetro, no ferroviário ele vai custar 3 e no rodoviário ele custa 9. Nossa, então, de 1 para 9, pega um marítimo de 1 para 9, é 10 vezes mais caro. Exatamente, por isso que você vê que a Europa é eficiente, Estados Unidos é eficiente, por causa da malha ferroviária e fluvial também, dos rios, não só o transporte de cabotagem do mar. Nós somos um país continental, mas nós temos um problema muito sério e o governo não investiu. Então esse custo de logística, de armazenamento e de transporte nosso hoje, de infraestrutura, é totalmente ineficiente. É o nosso pênalti. A gente, infelizmente... E o segundo ponto que poderia ajudar muito nisto também é a verticalização do agronegócio. O que seria, e é o que aconteceu o exemplo do Mato Grosso, de pegar e nós não sermos um fornecedor e um exportador de matéria-prima que tem pouco valor agregado. E então o transporte acaba ficando caro. Sim, porque nós estamos transportando. Claro. Olha só, esse é o pênalti que o Brasil, em termos de estratégia política, não abre olho para isso. Se você soubesse, quando a gente exporta só a matéria-prima, ela tem um valor agregado mínimo. Por exemplo, o maior produtor de café solúvel e café de alta qualidade do mundo é a Alemanha. Ela não tem um grão de café. Mas não planta café. Não planta café, mas o valor do café agregado da indústria da Alemanha é gigantesco. Ou da Itália, da Europa. Então, o cacau, né? Que a Europa não produz cacau, mas a indústria de cacau da Europa... Ela famosa isso. Eu vou te dar um exemplo. A Ferreira Rocher,
do Grupo Rocher, ela tem um faturamento hoje maior do que a Fiat na Itália. Nossa. Ela é a número... Então, uma indústria alimentícia, e eles não têm um grão de cacau. Vem da onde? Daqui ou de algum outro lugar. Então, o Brasil, ele perde muito em não aproveitar. E quando a gente vende só matéria-prima, além dela ser baratinha, o que você está vendendo de água por tonelada de soja é absurdo. Se você soubesse quantos metros cúbicos eu precisava para fazer uma tonelada de... Então, eu não estou vendendo só matéria-prima, eu estou exportando água. Não, por quê? Eu não entendi essa da água. O que tem? Porque para a gente produzir, por exemplo, 1 quilo de carne, eu vou dar um exemplo, eu vou precisar de 500 litros de água, a 3 mil litros de água para produzir 1 quilo. Entendi, a relação de água. A relação. Então, nos países que não tem água e não tem essa disponibilidade hídrica, nós não estamos só vendendo a matéria-prima, nós estamos exportando água. E esse valor agregado não entra no produto. Não conta isso. E olha o quanto de água a gente não usou para produzir uma soja. Exatamente. Entendi. Então, tudo isso acaba indo toda a soja para a China, ela tem as indústrias de óleo e elas fazem 1000 produtos e industrializa agrega tudo valor e agrega valor. É. E a gente aqui ainda não está aproveitando o potencial da verticalização do agronegócio. Entendi, tá bom? Entendi. Então, esse é um ponto, que se a gente não... É bem colocado isso. Se a nossa tecnologia e inovação, a gente não consegue ter escoamento dessa produção, que é a primária, né? Que é um produto primário, se a gente era muito mais fácil ter indústrias e verticalizar, como você falou, e já vender e já escoar o produto semi-acabado. Que o valor agregado era muito maior. Aí o transporte não incidiria num valor tão grande em cima de um produto, né? Exatamente. Essa foi a estratégia que as grandes frigoríficos, tanto de carne, suínos e boi, adotaram no Mato Grosso, por exemplo. Então, 100% da produção deles... Ele já... Não é mais meio boi, metade do boi, já é a caixinha, ou a caixinha da torta pronta para o Oriente Médio, você entendeu? Então a Sadia, por exemplo, se você visitar uma fábrica da Sadia em Cuiabá, você vai ver, ela tem umas 20, 30 linhas de produtos prontos já que você compra no supermercado e que ela manda já para o Oriente Médio. Por quê? Sai muito mais barato. Ele reduz muito o volume, porque ele já está pronto. E agrega valor no produto. Agrega valor. Então, foi por isso que desenvolveu o Centro-Oeste, usando a verticalização em alguns segmentos. Mas ainda a gente usa muito pouco em relação à nossa produtividade. A gente exporta muito matéria-prima e muito pouco produto beneficiado já. Com cítricos acontece um pouco isso já, não acontece? Tipo suco concentrado, essas coisas? 100%. Porque não dá para exportar laranja, pocã, essas coisas. Exatamente. O mercado, que são dois mercados diferentes. O citros é o mercado da fruta in natura e o mercado do suco. Então, o Brasil é o exemplo. A indústria de suco do Brasil, eu considero ela o maior exemplo de indústria da América Latina. O que a indústria de suco do Brasil fez nos últimos 50 anos no mundo é coisa que é o sonho de qualquer industrial conseguir chegar no nível de desenvolvimento de tecnologia e de domínio do mundo no suco de laranja. Por exemplo, só o grupo Citrosuco, ele sozinho, ele abastece 25% da laranja do suco de laranja do mundo. Nossa, 25%? Só ele. Mais o Cutrale, mais uns 20%, vamos falar. Nossa, então, só aí tem quase 50%. De cada 4 copos de laranja que se bebe no mundo, 3 são do Brasil. Nossa. Então, e o Brasil conseguiu impor o que a gente viu os Estados Unidos fez antigamente, os grandes países dominarem o mundo, né, com as suas marcas. O Brasil impôs e fez com o suco de laranja. E agora, recentemente, aconteceu, né, da JBF, Marfrig, da união deles, e de conseguir ser também uma indústria do agronegócio que saiu para o mundo e dominou o segmento. Mas quem começou há 50 anos atrás esse segmento e cresceu foi
foi o Citrus. Então, os grandes empresários do Brasil foram, na minha visão, em todos, tirando o Gerdau, que vem em segundo lugar de um outro segmento, tudo, mas foi seu Carl Fischer e o seu José Cotrali Júnior. Foram os dois maiores empresários de visão industrial e global do Brasil. E esse processamento dos cítricos, ele meio que tenta ter esse processamento próximo da onde são os grandes produtores, ou também tem esse problema de tráfego de laranja para lá e para cá para levar na fábrica? Sempre o que acontece? O maior problema da logística é a matéria-prima, que é o maior volume. Então, eles faziam as fábricas muito próximas à região produtora para ter um menor frete, concentra o suco e daí transporta o suco em menor volume já para os portos. E daí eles levam direto para os navios próprios, eles têm navios deles. Que transportam o suco concentrado. Sim. Porque é concentrado, né? Tem o concentrado e tem o suco natural. Ah, também? Tem. Hoje, eles conseguiram já, a questão de 15, 20 anos para cá, asepsia para a gente fazer o suco natural sem precisar de conservante e sem ele perder as características dele. Mas aí é refrigerado, ou não? Todos eles são refrigerados, tá? Então, tem que ter navios próprios. Já sai carinho também para levar. Sai caro, porque você tem que ter o caminhão específico, o navio específico chegando. Todos os piers dos portos, nos principais portos do mundo, são deles. Tem que descarregar nos próprios piers e manter a asepsia. É uma logística danada. Exatamente. Tem que ser atmosfera zero para não oxidar suco, essas coisas todas. Então, é um processo muito complexo, tá? Por isso que eu falo que tem que tirar o chapéu. Se você visse o que tem de tecnologia envolvida nisso, tem que tirar o chapéu para esses empresários. Tecnologia. Agora, voltando um pouco na agricultura. Como é que está o emprego? A gente está ouvindo muito hidroponia. Tá. A hidroponia, teoricamente, na minha ignorância, não tem a tal da biota da terra, porque é hidroponia. E como é que a planta se desenvolve assim tanto e como é que funciona essa hidroponia? Sim, vamos lá. Uma explicação meio... Vamos comparar bem básico, comparando com o corpo humano. A agricultura que a gente falou, de biota, de tudo, era a mesma coisa que a gente comer, tá? Vai para o intestino, vai para o estômago, vai para o intestino e tem os micro-organismos que vão tirar os nutrientes. E quando você vai para o hospital e você está debilitado, você toma injeção na veia. Toma soro. Soro com os nutrientes já sintetizados, pronto para ser absorvido pelo corpo. Então, quando a gente fala hidroponia, exatamente você está dando soro direto na veia, tá? Você não precisa da biota para fazer o que o nosso intestino faria e mandaria para o corpo. Então, eu já estou pulando um processo, né? Uma fase de... Então, aquela água que circula já está pronta para ser absorvida. Não precisa decompor, não precisa fazer nada. Exatamente. Então, você vai dar a quantidade ideal de água e dos nutrientes que ela vai precisar, que nem no soro, para você ficar forte. Legal. E como é que nível está de tecnologia essa integração dos dados e de monitoramento ambiental? Assim, porque todo esse processo requer, como você falou, satélite, olhando terra, gerenciando tudo, informação. Como é que está essa integração de dados aí, essa tecnologia? Muito forte. É que a gente daí entra no high-tech e na agricultura de precisão. Então, a parte mais difícil de se monitorar, não só a agricultura, mas de se fazer previsão, matemáticas e estatísticas, é a parte da meteorologia. Então, os grandes computadores do mundo, tudo, foram desenvolvidos por causa de tempestades, furacões, para você tentar fazer um modelo matemático de previsão. Então, quando a gente fala na engenharia, o mais complexo de modelo matemático hoje é para previsão de tempo. Então, todos os grandes computadores do mundo e todos os países desenvolvidos... tentam fazer isso aí. Tentam fazer para ter a maior possibilidade de acerto.
E mesmo assim é muito difícil, que daí você está querendo descobrir como que vai reagir a natureza. E tem até brincadeira, o clima-tempo, vai chover amanhã, então não vai chover. Exatamente. Vai fazer sol, vai chover. Mas por causa dessa dificuldade. E daí isso está ligado diretamente à agricultura. Quando você vai plantar, quando você vai colher. Então, hoje, o que existe... não só dos programas meteorológicos, mas daí das interfaces dele para o agronegócio, para os plantios irrigados. Então, hoje você vai irrigar uma propriedade, eu tenho um controlador de tempo ligado na rede nacional, você entendeu? Que vai saber quanto vai chover, quanto eu vou jogar de água, se eu preciso jogar tudo aquilo ou não. Então, hoje, essa precisão está muito grande na agricultura e a tendência é cada vez mais ela se aprimorar para diminuir as margens de erros que a gente tem hoje. A verdade é o seguinte, a agricultura de precisão é exatamente isso, diminui cada vez mais as margens de erros para ter maior economia e melhor resultado, com menor custo. E onde entra, e assim, tudo isso contribui, agora nós vamos falar um pouquinho da agricultura sustentável, né? Tudo isso entra favorecendo a agricultura sustentável, ou a agricultura sustentável é outro papo? É outra forma de se fazer agricultura. A agricultura sustentável vai muito desse sustentável ao nível de sustentabilidade e o nível de exigência que a gente quer. Porque a agricultura, essa é a grande polêmica que todo mundo entra na sustentabilidade. E a sustentabilidade, de uma maneira geral, ela está envolvida a tudo, mas eu vou chegar no exemplo específico da agricultura. Então, hoje, o próprio ser humano, para ele ter o que ele precisa, ele se torna, muitas vezes, com práticas não sustentáveis, tá? Certo? Então, a gente come muito industrializado, a gente descarta uma quantidade de resíduos muito grande, a gente é um grande gerador de lixo, e a gente acaba jogando, né, muito resíduo para a natureza e nós causamos a poluição para o nosso conforto de bem-estar de vida. E na agricultura acaba acontecendo a mesma coisa. O que seria agricultura sustentável? Uma agricultura natural, orgânica, com mínimo de insumos que causariam impactos na saúde, tá? Com produtos potenciais cancerígenas e de outras doenças todas. Então, teríamos que ter uma agricultura isenta disso. Só que uma agricultura isenta, quando eu vou para uma agricultura orgânica ou sustentável, com os produtos mais indicados, eu tenho, lógico, uma menor produtividade. Daí já cai direto no problema de produtividade, de produção mundial e de abastecimento do nosso mundo, que nós temos um terço passando fome. Você concorda? Por falta de alimento. Sim. Então, começa a criar uma polêmica. Daí foi na década de 60 que começou os inseticidas, turma falando, poxa, mas nós vamos contaminar a nossa agricultura com inseticida para dar para o homem comer? Daí chegou aquela polêmica, ótimo, que saída que nós temos? Nós vamos deixar cada vez mais aumentar a fome ou nós vamos dar um alimento de não boa qualidade? Então, nós caímos num problema muito sério, que quando você começa a estudar e entender ele no macro, no sentido real, foi a mesma coisa do transgênico agora. Sim. Quem que queria comer um transgênico sem estar comprovado cientificamente que ele não ia dar alergia, não ia dar problemas, não ia dar nada? Mas qual que era o jeito da gente diminuir o custo de produção e aumentar a demanda de alimento para o mundo? Então, infelizmente, vem práticas, porque o mundo não tem um controle de população, a gente cresce e tem que dar comida. Ou vai deixar morrer de fome ou vai dar comida ruim. Infelizmente, nós estamos aí num dilema que nós não conseguimos. A sustentabilidade ela tinha que ser por completa por tudo, desde crescimento, áreas de produção, com qualidade. Então, ela é uma palavra muito complexa, porque ela envolve todos os segmentos. Então, quando a gente solta sustentabilidade no foco específico para uma coisa, você pode condenar ela ou você pode salvar ela. Depende do meio que você, de como você vai querer, o ângulo de você ver, tirar o proveito daquilo. Entendi. Mas se a gente está pensando aqui, se a gente está otimizando a produção,
sendo mais pontual aonde a gente coloca produto, onde coloca fertilizante ou não, tratando a terra com o tal da biota, que são micro-organismos. A planta, aí, o fruto, ou seja, o que for, vai crescer, de novo, voltamos nesse assunto, mais sadio, consequentemente mais resistente às pragas. Exatamente. Consequentemente, vai usar menos defensivo agrícola. Quer dizer, a tendência da inovação dentro da agricultura é para sustentabilidade, porque 100%. Isso lá na frente vai ser sustentável, porque eu não vou precisar mais de produto defensivo agrícola, não estou aumentando a área de plantio, estou fazendo uma produção mais forte, mais resistente às pragas e estou produzindo mais. Sim, a tendência é essa. Por um lado, é o seguinte, a natureza ela sempre vai ter que ter algumas pragas, algumas doenças. A gente não consegue ficar imune a nada. Parece uma diferente, ferrou. Não, exatamente. E isso faz parte do equilíbrio da natureza. Senão a gente não morreria. A gente, homem, por exemplo, se não tivesse doença, se não tivesse problema... Segundo a Bíblia, deveria haver 200 anos, como Abraão e a turma toda. 300 anos, certo? O homem deveria viver. Mas porque a gente não vive exatamente por causa desses fatores externos e que não dá essa sustentabilidade. Então, e hoje, o que está mais valendo na agricultura para agregar valor e para a gente exportar para o primeiro mundo, exatamente é a parte dos selos de qualidade e que garantem e que daí eles proíbem você, que nem já foram abolidos, né, desde antigamente os inseticidas à base de metais pesados, mercúrios, que eram todos péssimos para a saúde, cancerígenos aos extremos. Já foi abolido. E tudo que ainda vem ainda apresentando problema sério de saúde, a própria Anvisa no Brasil e o próprio mercado do primeiro mundo, né? Não eles já põem uma lista dos inseticidas que não podem ter no produto que vai para a soja, que é da soja para a China, que vai para a Europa. É uma coisa que já está intrínseca, existe, né? Essa barreira, vamos falar de sustentabilidade, tá? Entendi. Interessante. Aí tem mais alguma tecnologia ou inovação que você gostaria de salientar, assim, que está sendo aplicada na agricultura, na produção, alguma coisa assim, um pouco mais novidades? Assim? Novidades tem de monte. Por exemplo, pouca gente sabe, mas a própria NASA ela tem uma estação de pesquisa agrícola na Califórnia e que ela só testa produtos para aumentar a eficiência da produtividade com baixos volumes. Ela testa e tem isso, ela faz plantios no espaço, né, para ver como que desenvolve a planta. Então, se você for procurar no termo de high-tech, de tecnologia, nas universidades do primeiro mundo, mesmo no Brasil, a gente tem coisas impressionantes em termos de estimulantes, bioestimulantes de plantas, hormônios naturais, tirados de próprio... Hoje, o que vai cair muito forte, vai crescer muito, que na sustentabilidade, diretamente a gente falando, que é a logística reversa. A logística reversa ela é aplicada no resíduo, né? No lixo. O que seria logística reversa? Voltar para a origem aquele produto. Então, por exemplo, o cara que fabricou pneu, amanhã ele recolhe o pneu, ele recicla o pneu, aproveita o máximo e joga de novo, para a gente não gerar. Isso é uma lógica reversa. Então, o que já está acontecendo em larga escala, por exemplo, todo efluente da usina de cana, que é a vinhaça, ela já virou logística reversa. Ela é rica em potássio e o que acontece? A usina usa, em vez de comprar potássio químico importado, ela usa o potássio aplicando a vinhaça dela para adubar as áreas dela de cana. Então, a sustentabilidade, ela já existe em todos os segmentos do agronegócio e cada vez mais. É que daí
eu preciso aumentar a exportação de soja, o mundo está precisando de mais soja. Daí eu vou ter que usar um pouco do transgênico, daí vai ter a soja mais barata, o trigo mais barato, o milho mais barato para alimentar o resto do mundo. Mas do mesmo jeito, o primeiro mundo já pôs a linha de sustentabilidade dele efetiva, ele paga mais, ele tem mais condições e ele quer o produto sustentável com menor risco à saúde. Que agrega mais valor, mas tem um custo diferente. Tem um custo diferente, legal. Exatamente. Lá na Brasil Ambiental, o que vocês desenvolvem mais especificamente lá? Todo esse trabalho que nós estamos comentando aqui, não? Sim, a gente dá muita consultoria para os grandes grupos do agronegócio, dos citros, de soja, de tudo. Principalmente, a nossa linha número 1 é a irrigação, tá? Irrigação da citricultura. Sistemas de irrigação ou... Projetos. Projetos. Nós somos responsáveis por ser os consultores ou os orientadores das grandes empresas para implantar grandes projetos, planejamento agrícola e grandes projetos de irrigação. Mas para grandes áreas? Para grandes áreas, tá? Então, é o que é o nosso carro-chefe. E a parte da sustentabilidade ambiental das indústrias do agronegócio, perante a CETESB, que é o nosso órgão licenciador, de ter todas as boas práticas. Então, nós entramos exatamente para ajudar a melhorar o processo de sustentabilidade de todas as empresas. A gente atua diretamente no agronegócio e empresas também que não são do agronegócio. Mas nossa expertise é conciliar exatamente o meio ambiente, desenvolvimento sustentável com produtividade. Legal. Ainda é Israel a detentora de tecnologia de irrigação? Eu ouvia muito isso, que as maiores inovações na área de irrigação vinham lá de Israel. Sim. Ainda mas é o seguinte, a maior tecnologia que são sistemas de irrigação diferentes. Então, a irrigação por aspersão, que seria aquele pivô central de grandes volumes, de grandes volumes, é os Estados Unidos, tá? O detentor de tecnologia. Isso tem alguma inovação nesse pivô ainda hoje? Tem, porque joga lá e joga água para tudo quanto é lado. Mas se fosse ver o tanto de tecnologia que eles põem nos spray para diminuir evaporação, para você ter uma... Porque a água é muito cara e é muito escassa. O maior problema hoje, não do Brasil, do mundo, é que nós temos pouca água doce superficial para irrigação e para a produção agrícola no mundo. Então, onde que entra Israel? Na tecnologia de irrigação de baixo volume, com pouca água e pouco desperdício. Então, quando eu irrigo no convencional, por melhor que seja o pivô, mas para grandes áreas é o que viabiliza economicamente. Não tem muito eu não tenho controle. muito como vir para o gotejamento. Eu estou jogando, por exemplo, quando eu faço o gotejamento, eu estou economizando 30%, 40% o volume da água de uma irrigação por aspersão de uma de gotejamento, de aplicação direta. Sim. Então, Israel domina essa de baixo, baixo volume, porque eles não têm água, a água deles é muito cara. Então, eles são obrigados a desenvolver, cada um dentro da sua dificuldade, desenvolve a sua especialização, a sua necessidade. Já os Estados Unidos já tem uma malha hidráulica, né, um fluvial muito rica de rios, água superficial, então o pivô ainda era viável, tá? Então, essa de aspersão de grandes, por exemplo, plantação de soja, tem que irrigar a soja? Não, né? Não tem, mas aí que tá. Quando eu irrigo, eu vou te dar um exemplo. Lembra que eu acabei de falar que a gente tem 850 mil hectares de sítios e hoje 400? Hoje, 33% dessa área dos 400 mil hectares de sítios são irrigadas. Mas aí esse dá para ser precisão, irrigada com gotejamento. Essa é com gotejamento. Então, mas isso aumentou, ajudou a dobrar a produtividade. Esses 33% de área irrigada ajudou a gente a dobrar os 100% da produtividade. Você entendeu? E por que não se irriga? Hoje, se nós tivéssemos água disponível nos rios, nos córregos dos sítios, eu tinha com certeza mais de 80% da nossa citricultura irrigada hoje. Nós não irrigamos mais porque não tem mais disponibilidade de água doce para a gente captar para irrigar. Que quando um proprietário vai irrigar, ele tem que pedir uma outorga para o Estado. E o Estado é responsável
a coordenar e deixar... Tirar ou não água do rio, do riacho. Exatamente. É o nosso problema aqui de Campinas. Então, o Departamento de Água e Esgoto, ele fala quanto de água vai para a cidade, quanto vai para a indústria e quanto vai para a agricultura. Então, Campinas, hoje, nossa região metropolitana, falta água para a indústria molhada. Não pode vir indústria molhada para a nossa região porque não temos mais água. E a mesma limitação, e a agricultura é a que mais sofre, que é a que mais precisa de água e que tem um menor valor agregado. Sim. Então, ela é a última da prioridade na fila. Primeiro é para a sedentação humana. Depois a gente vai para a indústria de alto valor e, por último, a agricultura. E é complexo mesmo. É complexo. Então, a gente tem que trabalhar em assuntos macroestratégicos para organizar, para entrar nos micro e nos específicos, entendeu? Entendi. E falta essa gestão pública, política no Brasil e através até de gestão de lei, né? Porque já fizemos apresentamos vários projetos, alternativas técnicas, por exemplo. Então, olha o que aconteceu. Quando foi feito o novo Código Ambiental do Brasil, sim, certo? Que o Aldo Rebelo, a bancada agrícola do Brasil, a bancada rural, pediu para que fosse facilitado o armazenamento de água para irrigação, porque é o que o órgão licenciador estadual recomenda. Se não tem água superficial, você armazene a água que você vai precisar. Só que para armazenar água, daí cai na questão do impacto ambiental da APP. De ter que fazer de eu ter que fazer represar. Daí eu ia ter um impacto de APP. O que eles falavam? Então, tudo bem, a gente já vai pedir para fazer a represa e se eu vou tirar uma APP de 30 metros, eu vou recompor uma de 150 de cada lado. Eu ponho 5 vezes mais APP. Daí eu mitigo o dano ambiental. Mas o que acontece? Se eu tiver muita água no Brasil, com a nossa aptidão agrícola, o nosso custo de produtividade ainda diminui mais. Daí vem Greenpeace da vida, vem WWF impondo barreiras para a gente não ser mais produtivo. Exatamente. Então eles vão nos limitar, você entendeu? Então nós sofremos muita pressão do mundo por a gente ser eficiente e ter aptidão e ter vantagem em relação à água. E é um assunto muito grande, é uma briga, é grande, é complexo, a coisa pega de uma maneira assim, mas é o que a gente tem que cada vez mais divulgar e deixar isso transparente para conscientizar a população. Como que acontece, por que acontece e quem está fazendo de que maneira. Você entendeu? Pô, que legal. Pô, olha, diria, Danilo, foi uma aula na área de agricultura. E eu gosto, como eu comentei nessa área. No começo a gente está falando da minha hortinha, que não vai nem a pau, né? Sim. Então falta alguma biota. Biota na minha horta. Põe a matéria orgânica, põe esses compostos vegetais. Mas aí você lembrou, compra esses micro-organismos, compra isso hoje? Hoje não tem para vender na prateleira. Tem grandes empresas fazendo especificamente para grandes culturas ainda, que é um mercado que está se desenvolvendo. Então eles estão trabalhando na soja, você entendeu? Em algumas culturas já em cima disso. E produzindo esses bactérias para poder vender isso. Mas ele naturalmente, você vai encontrar nesses compostos orgânicos que você compra no supermercado para jardim, nas terras vegetais ou humus de minhoca, tudo isso. Qual que é melhor, humus de minhoca ou terra vegetal? Qual que tem mais? Não, aí que tá. Cada um vem com tipos diferentes. Porque nós estamos falando em milhares de bactérias diferentes, né? E vírus, e fungos e tudo. Então, cada um deles vem com uma quantidade específica mais de algumas gamas de bactérias. Então você faz um mix, põe um pouco de cada. O importante é ter bastante matéria orgânica e diversificada. Daí você vai... Então o que minha avó e minha mãe faziam antigamente, descascava batata, descascava fruta, jogava no buraco, casca do ovo e jogava um pouquinho de terra. E deixava apodrecer. Exatamente. Quando aquilo lá... A compostagem que faz isso. Exatamente. Quando ela está pronta e decomposta, porque enquanto ela está ainda não decompôs de tudo, ela está tirando o nitrogênio que ia para a planta. Daí, depois que ela decompôs, todo esse nitrogênio virou um nitrogênio orgânico.
Daí você volta ele para a planta e ela absorve ele 10 vezes mais do que fosse um nitrogênio químico. Tá então, esse que é o segredo. Estava certo. Bom, volta nos antigos. Exato. E respondi o que você precisa fazer para sua casa para você ter os seus alecrins de volta lá. Meus alecrins, meus... Exatamente. Pô, legal. Pô, Danilo, obrigado, viu? Pô, imagina, muito viu? Obrigado pelo você ter vindo. Obrigado aí por transmitir esse conhecimento e essa... Tá vendo? De novo, a inovação e a tecnologia está presente muito forte no campo hoje, né? Exatamente. Muito legal. Mas demais. Muito legal. E esse, para o Brasil, se ele só se dedicar nisso, ele não precisa entrar em outras áreas. Porque a computação, a informática, a inteligência artificial, as imagens, você falando de satélite. Hoje, com imagem de satélite, dependendo do comprimento da onda, né, que você tira a foto, você vê se tem doenças, você analisa tudo isso, né? Por imagem aérea. Legal. Então, você pode também monitorar uma irrigação, se tá faltando água ou não para a planta, por imagem aérea. Então, a gente tem um universo para brincar no agronegócio assim que não tem fim. Legal. Tá joia? Tá bom. Mais uma vez, obrigado por você ter vindo. Viu? Obrigado você mesmo. pelo convite. Obrigado tá? mesmo. Até mais. Tá aí mais um episódio do Seu Fermento em Pod. Hoje a gente falou um pouco sobre inovação e tecnologia na agricultura. Fique conosco até o próximo episódio. Um abraço.